Olá, seja bem-vindo de novo ao nosso canal e, se for possível, clique ali em cima no botão de Seja Membro e participe conosco dessa jornada. Seu apoio e reconhecimento é a força que nos move. E muito obrigado a você que já se tornou membro. Vem coisa boa para você aí. Só peço um pouquinho mais de paciência, pois estamos esperando pelos que ainda não chegaram. Mas vai ficar bem legal. No programa de hoje nós vamos mostrar que não tem cortina de fumaça nenhuma. O ministro Alexandre de Moraes foi para a Itália a convite de empresa farmacêutica que tem pendências com o judiciário. Oposição está com sangue nos olhos e quer um impeachment de Luiz Roberto Barroso. 80 parlamentares, entre deputados e senadores, já estão com um pedido pronto. E governo do presidente Lula divulga fake news com relação a números do programa Bolsa Família. Anuncia aumento de beneficiados quando, na verdade, houve diminuição. Esses são os destaques que preparamos para a nossa edição de hoje do Mundial Telenotícias. Acompanhe conosco. Pois é, para quem achou que a coisa iria esfriar, se enganou. Os parlamentares de oposição, até agora 70 deputados e 15 senadores de 10 partidos, protocolaram nesta quarta-feira pela manhã na Secretaria-Geral do Senado documento que pede o impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O ministro deve estar até sem dormir com isso e, se achar que não dará em nada, poderá cair do cavalo. Essa turma que está aí tem gente com vontade de ir até as últimas consequências. E a julgar pelo que foi declarado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, na semana passada, tudo vai depender dos interesses envolvidos. Será que a tropa de choque do governo vai entrar em cena mais uma vez com os milhões das emendas parlamentares, como fez nos assuntos que tinha interesse? Será que o corporativismo vai prevalecer e os colegas de Barroso entrarão em cena para cobrar algum favor? Será que Rodrigo Pacheco conseguirá deter a força dessa água que se acumula nas paredes da barragem? É o que veremos nos próximos capítulos. A verdade está aí para quem quiser confrontá-la. O ministro da mais alta corte não deveria estar participando de um movimento político estudantil ao lado de integrantes do governo e filiados aos partidos de esquerda, como o comunista PCdoB e o socialista PSB do ministro Flávio Dino. Se tivesse ficado calado, já estaria errado, mas ele ainda falou, e falou bobagem, como as muitas outras que disse em episódios anteriores. Como das outras vezes não deu em nada, é natural que o ministro tenha se sentido inatingível no alto do Olimpo. Se preocupar para quê? Afinal, o Congresso e principalmente o Senado, que é quem de fato tem algum poder para lembrar o ministro que ele não está acima das leis, historicamente é uma casa com vários integrantes pendurados pela justiça. Gente que tem alguma pendência que, obviamente, não foi resolvida ainda em função das condições notoriamente conhecidas. Esses têm medo de aparecer e criam alguma dificuldade. Veja o que os responsáveis por esse pedido de impeachment estão dizendo. O que acontece é que nós estamos em recesso. Muitas pessoas indicam que informalmente que vão assinar o pedido, só que estão em agenda, é difícil de conseguirmos falar com eles. Depois de terem colocado a lista, nós temos que fazer todo um processo de pegar a documentação, pegar a qualificação, ter que vir a Brasília. Então, assim, ainda estamos coletando mais assinaturas. Mas também soma-se a isso a questão de que hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressista, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Pois é, esse pessoal que está aí entrando com o pedido de impedimento do ministro Barroso
está com as calças limpas e honrando o papel que lhes foi confiado. É isso que a sociedade demanda, que as prerrogativas ou direitos a certas dignidades sejam cumpridas e que as leis sejam respeitadas. Ali, no Supremo, não é lugar para política, não é uma hospedaria para quem deseja expressar os seus vieses ideológicos. Para isso existe o Congresso. Quem pensa diferente está no poder errado. Como disse o ministro aposentado Marco Aurélio Melo, a Corte é a última esperança de uma sociedade que acredita na correção da justiça. Mas, mesmo com todo o apoio corporativista, seja dos próprios colegas ou do bilionário Poder Executivo, o ministro Barroso desta vez não deveria apostar em uma vitória certa, com mais um perdeu mané. A gente com interesse na cadeira dele também, o que pode facilitar o andamento do processo. Aguentar a pressão que vem de cima pode ser insuportável, até mesmo para ele que virou a pedra no sapato dos interesses da nação, ali representados pelos colegas de casa, no Congresso Nacional. O derrotamos o bolsonarismo foi muito forte e muito claro, latente e não deixou dúvidas. Difícil até para quem está acostumado a criar narrativas. Engraçado é que o ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública quer punir o deputado Eduardo Bolsonaro porque este disse que um professor ativista é pior que um traficante de drogas, que comprovadamente, basta fazer um simples levantamento na internet para ver, alicia menores e atenta contra os direitos de vulneráveis. Faça você mesmo a sua pesquisa para ver no que vai dar, no que você vai descobrir. Mas Flávio Dino considera isso, as falas do deputado Eduardo, um crime passível de perda de mandato. Mas um ministro do Supremo, pego em flagrante desrespeito a uma lei constituída e ainda em pleno vigor, que é a 1079 de 1950, lá no artigo 39, fazendo ativismo político partidário, dizendo que derrotaram o bolsonarismo e assumindo que o judiciário deixou de ser um órgão de caráter técnico para assumir um papel político, ele não vê nada de errado. Como se pode confiar em um ordenamento jurídico como esse, quando não se há segurança nenhuma? E o ministro Dino ainda pode vir a ocupar uma vaga na Suprema Corte em um futuro próximo, com esse mesmo pensamento. O Executivo já teve 4 impeachments. O de Café Filho, em 1955. O substituto dele, Carlos Luz, também no mesmo ano. Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. O Legislativo já teve um monte de parlamentares impedidos de exercer os seus mandatos. O mais recente foi o ex-deputado Deltan Dallagnol, e vai haver mais. Mas no Judiciário, até o dia de hoje, não houve nenhum. Estaria o tempo de hoje mostrando que a hora chegou? De novo, ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que foram confiados à guarda da Constituição. Você chegou a assistir o Jornal da Band de ontem? Pois é. Fizeram um levantamento muito bem feito de quem teria patrocinado a viagem do ministro Alexandre de Moraes para a Itália. Tem muita gente dizendo que isso seria uma cortina de fumaça para esfriar a questão do impeachment do ministro Barroso e coisa e tal. Mas não é nada disso, não tem nada a ver. O caso é cabuloso mesmo. Os jornalistas da Band descobriram que quem fez o convite e pagou as despesas de Alexandre de Moraes com a família dele para participar de uma palestra na Itália foi a mesma entidade dona de uma farmacêutica que tem pendências com a Justiça e que o caso irá parar no Supremo. E veja que o ministro em questão é o relator do mesmo processo em que essa entidade está envolvida. Uau! O que está acontecendo com o Brasil?
De acordo com as informações divulgadas na noite de ontem, a Unialfa, Faculdade de Direito de Goiânia, que promoveu a palestra na Universidade de Siena, na Itália, onde Alexandre de Moraes participou, pertence ao grupo José Alves, que também é dono da farmacêutica VitaMedic. Essa farmacêutica foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Sul, junto com o grupo Médicos pela Vida, por danos morais coletivos à saúde no valor de 55 milhões de reais. A empresa teria apoiado a divulgação e incentivado o uso do kit Covid, que continha remédios ineficazes contra a Covid-19. A VitaMedic é a fabricante no Brasil do remédio Ivermectina, propagado como o que curava a Covid-19. O diretor da VitaMedic chegou inclusive a ser convocado para dar esclarecimentos na CPI da Covid pela divulgação do remédio sem comprovação científica. José Alves, dono do grupo, conseguiu até um mandado do próprio STF contra uma ordem da CPI para quebrar o sigilo telefônico e bancário dele. A farmacêutica VitaMedic, que convidou e pagou as contas do ministro na Itália, vendeu mais de $500 milhão do remédio que foi usado para a Covid e ainda apoiou, sem um estudo aprofundado do assunto, a divulgação da Ivermectina. Só lembrando que Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news e agora aceitou realizar uma palestra por uma empresa investigada justamente por fake news durante a pandemia da Covid. Processo esse que foi aberto contra o então presidente Bolsonaro e que deverá chegar ao STF. Me diga uma coisa, era para a gente estar aqui falando de ministros do Supremo alguma vez na vida? Por que essa gente tem tanta necessidade de aparecer? Já não basta a vida que levam, que deveria ser de respeito espontâneo da sociedade e muita admiração? Não se ouve falar de integrantes das altas cortes em lugar nenhum do mundo, nem mesmo nos governos ditatoriais. E por que no Brasil é diferente? É ético um ministro aceitar vantagens de um envolvido em um processo que ele é parte integrante como relator? E o que a empresa pretendia ao convidar o ministro? Estreitar os relacionamentos para quando o caso chegar nas mãos dele? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? E já que falamos em fake news, o portal 360 trouxe uma denúncia preocupante com relação ao governo Lula. De acordo com o periódico, que fez as contas e investigou bastante, dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento não condizem com a verdade. Segundo o Ministério, só nesses primeiros meses do governo Lula, 1.300.000 novas famílias foram incluídas no programa Bolsa Família. Uhul! Comemorou o ministro Wellington Dias, prestes a também perder o cargo no governo para o Centrão. Mas, conforme foi apurado pelo portal, o título Busca Ativa garante inclusão de 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família. A propaganda do governo omite que em 31 de dezembro de 2022, último dia do governo de Jair Bolsonaro, havia 21.600.000 beneficiários no programa. Agora o total é de 20.900.000, ou seja, uma queda de 700.000 famílias. O Ministério também não menciona a redução do benefício médio de R$ 705 em junho para R$ 684 agora em julho. No dia 2 de março de 2023, o governo Lula anunciou a troca do nome que era Auxílio Brasil para Bolsa Família. Até 31 de dezembro de 2022, o valor médio pago por família era de R$ 670. Em junho, o valor chegou a 705. Mas em julho agora, o pagamento do Bolsa Família diminuiu para R$ 684. Na prática, um aumento de apenas R$ 18.
Em nota divulgada pelo Ministério, o governo diz o seguinte, abre aspas, não há nenhuma informação enganosa nos dados divulgados pelo Ministério. Falamos em inclusões de novas famílias e não em novos desligamentos, como forma de evitar interpretações que levem à criminalização de pessoas vulneráveis. O Ministério do Desenvolvimento conduz com serenidade processos de averiguação cadastral que terão impactos em benefícios durante todo o ano. Logo, o Bolsa Família é um programa dinâmico com entradas e saídas todos os meses. Fecha aspas. Narrativas. Sempre elas. Mas o portal foi a fundo e disse que não tem nada disso. Muito bem, hoje ficamos por aqui com esse programa. Esperamos que tenha gostado. Se sim, dê um like, compartilhe e se inscreva. Isso é o que nos move e nos faz melhorar a cada dia. Muito obrigado por sua amável companhia e apoio. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.